Boa noite, irmãos. É, Vamos estar lendo aqui o livro A História da Igreja. O livro A História da Igreja, reflexões sobre as calamidades de Languedoc. Para toda a mente atenciosa, para todo homem de fé, especialmente para aqueles que estudam a história do ponto de vista das Escrituras, as guerras em Languedoc são muito sugestivas. Elas são as primeiras já registradas desse tipo. Foi Inocêncio III, o percussor novo, o percussor novo tipo de guerra, o precursor novo tipo de guerra. Houve muitos casos de indivíduos sendo sacrificados por causa do sacerdócio católico, tal como Arnaldo de Brescia, mas essa foi a primeira experiência em grande escala que a Igreja fez para manter sua supremacia pela força das armas. Deixa eu ver o que está aqui no comentário. Aqui só está recomendações. Detalhes mais completos, tanto do lado papal quanto do lado albigense, dessa sangrenta guerra, e aí dá umas referências aqui. Observe que não foi o exército da igreja saindo em santo zelo contra o pagão, o muçulmano ou o negador de Cristo, mas a própria igreja em armas contra os verdadeiros seguidores de Cristo, contra aqueles que reconheciam sua divindade e a autoridade da palavra de Deus. Podemos encher as páginas com citações de seus piores inimigos quanto à firmeza da fé deles, à pureza de sua moral e à simplicidade de suas maneiras. Daremos apenas 2 ou 3 exemplos vindos das mais altas autoridades da Igreja de Roma. Entre aspas, eles negavam, diz Barônio, entre aspas, a utilidade do batismo infantil, que o pão e o vinho se tornavam corpo e sangue do Senhor pela consagração de um padre. Esses que negavam isso aqui está falando daqueles que foram perseguidos, né? Então, aqui, eles negavam, diz Baroni, a utilidade do batismo infantil, que o pão e o vinho se tornavam corpo e sangue do Senhor pela consagração de um padre, e ministros infiéis tinham direito ao exercício do poder eclesiástico ou a dízimos ou primícias, que a confissão auricular era necessária. Todas essas coisas os miseráveis afirmavam que aprenderam com os evangelhos
e com as epístolas, e que nada receberiam que não fosse o que encontravam expressamente contido nelas, rejeitando assim a interpretação dos doutores, embora eles mesmos fossem perfeitamente iletrados. Fecha aspas. Reinérius, um inquisidor e perseguidor dos albigenses, diz: eles eram os inimigos mais formidáveis da Igreja Romana, porque possuem uma grande aparência de piedade, porque vivem retamente diante dos homens, creem corretamente em Deus em todas as coisas e mantêm todos os artigos do credo. No entanto, eles odeiam e ofendem a Igreja de Roma e o clero, e em suas acusações são facilmente cridos pelo povo. Fecha aspas. São Bernardo, que os conhecia intimamente, tendo vivido entre eles, mas que considerava seu dever opor-se a eles como sendo inimigos do Papa, admite francamente, entre aspas, se você lhes pergunta sobre sua fé, nada pode ser mais cristão do que a resposta deles. Se você observa a sua conversa, nada pode ser mais irrepreensível e o que eles falam tornam em bem por suas ações. Você pode ver um homem pelo testemunho de sua fé, frequentar a igreja, honrar os anciãos, oferecer seus dons, fazer sua confissão, receber o sacramento. O que pode ser mais parecido com um cristão do que isso? Quanto à vida e às maneiras, ele ele jejua muito e não come o pão da ociosidade, mas trabalha com as mãos para o seu próprio sustento. Aí fecha aspas. Tal era, portanto, o caráter espiritual, moral e social dos albigenses, como evidenciado por seus próprios inimigos. Eles eram verdadeiras testemunhas de Cristo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Veja, Milner e Gardner, conforme citados na sessão anterior. Vamos continuar então. Eles eram, os albigenses, né? Eles eram verdadeiras testemunhas de Cristo, evidentemente formadas pela graça de Deus para mostrar seu louvor no mundo. E se tivéssemos tantos escritos deles, quanto tem os reformadores do século XVI, poderíamos talvez descobrir que eles eram mais simples em certos pontos de doutrina do que esses. Irmãos, se eu estiver lendo aqui, meus irmãos, caso eu esteja lendo alguma coisa errada aqui, algum irmão pode abrir o microfone aí, pode corrigir, viu? Sem, sem receio. Vou continuar aqui. Mas, segundo a mente do Senhor, outros 300 anos foram necessários para amadurecer a Europa para a reforma. Durante esse tempo, as artes da impressão e da fabricação de papel
foram descobertas. Qual, então, pode-se perguntar, foi o crime dos albigenses? O cerne da ofensa deles era simplesmente este: negavam a supremacia do Papa, a autoridade do sacerdócio e os 7 sacramentos, conforme ensinado pela Igreja de Roma. E aos seus olhos, não havia criminosos maiores na face de toda a terra. Portanto, o extermínio absoluto deles era único decreto imutável. Aqueles que escapavam da espada do cruzado tinham de ser apanhados nas armadilhas do inquisidor. Entre aspas, em centenas de aldeias, diz o historiador. Todos os habitantes foram massacrados, desde o saque de Roma pelos vândalos. O mundo europeu nunca lamentou um desastre nacional tão amplo em sua extensão, ou tão terrível em seu caráter. Que registro, que testemunha, e se tais são os registros da terra, quais não serão no céu? Ó Roma, Roma, embriagada com o sangue dos santos de Deus e coberta com as execrações de milhões. Qual será o seu futuro? Como suportarás as acusações daqueles a quem enganaste com tuas mentiras e a quem fizeste perecer, e a quem fizeste perecer com tua espada? Será que alguém ousará pensar que estamos exagerando? Ouçam o discurso de um dos bispos aos cruzados antes da batalha de Muret. Entre aspas, todo aquele que confessou seus pecados a um padre, ou tem a intenção de fazê-lo após a batalha, ao morrer, obterá a vida eterna e escapará da passagem pelo purgatório. Eu serei vossa garantia no dia do julgamento. Parti em nome de Cristo. Fecha aspas. Não era essa uma mentira enganadora de almas? Jezabel, porém, ouvirá sobre isso novamente um dia. Entre aspas. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar, como ela vos tem dado, e retribui-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos,
e de todos os que foram mortos na terra. Apocalipse 18, versículos de 5 a 24. Mas Roma, sem saber, traiu seu próprio objetivo. Apesar da terra de Languedoc ter ficado desolada, os albigenses que escaparam da espada fugiram para outros países. Pela graça e boa providência de Deus, eles pregaram o evangelho em quase todas as partes da cristandade e testemunharam contra as crueldades, as superstições e as falsidades da Igreja Romana. A partir dessa época, começa a perder a confiança e a reverência da humanidade. Assim, o Senhor preparou o caminho para Wycliffe e Hus, Melancton e Lutero. Meu irmão, pode continuar aí? Vamos lá. A ordem monástica, 480 a 1275 depois de Cristo. A Inquisição estabelecida em Languedoc. Pelo Tratado de Paris, em 1229 depois de Cristo, a guerra aberta contra o povo de Languedoc, que chegou ao fim, mas a Inquisição continuou sua cruzada secreta e nem um pouco menos destrutiva. Não bastava que a traição de Arnaldo e a espada de Montfort exterminassem esses hereges. Medidas tinham de ser tomadas para evitar que eles reaparecessem novamente. Domingos e seus associados, embora não os tenhamos visto no cerco ou na batalha, estavam fazendo seu terrível trabalho às escondidas. Mas chegará o tempo em que a Inquisição seria canonizada. Em um concílio realizado em Toulouse, em novembro de 1929, foi ordenado que uma Inquisição permanente fosse estabelecida. 1229. Obrigado. Eu vou continuar. Exato. Em um concílio realizado em Toulouse, em novembro de 1229, foi ordenado que uma Inquisição permanente fosse estabelecida contra os hereges. Um dos cânones revela indiretamente a raiz dessa ira de Satanás, demonstrando a grande honra do nome dos albigenses e lançando uma profunda mancha de culpa sobre o nome de seus perseguidores. Foi descoberto pelos missionários inquisitorais que a Bíblia era a principal fonte das opiniões dos albigenses. Portanto, para impedir que o povo lesse, o concílio aprovou o seguinte decreto: proibimos os livros do Antigo e do Novo Testamento aos leigos, a menos que talvez eles desejam ser o saltério, o breviário ou as horas da bem-aventurada Virgem Maria. Mas proibimos expressamente que as outras partes da Bíblia sejam traduzidas para a língua vulgar. As Escrituras já haviam sido escondidas dos leigos muito tempo antes, mas esta é a primeira proibição direta com a qual nos deparamos.
A interpretação papal desse cânone, ou justificativa de sua severidade, dará ao leitor uma justa amostra de como o clero citava e aplicava as escrituras naqueles dias. Abre parênteses aqui. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. Hebreus 12, 20. Essa passagem era ensinada como se as pessoas fossem como animais por causa de sua ignorância. A palavra de Deus fosse como uma montanha, e se ousassem tocá-la, seriam mortas instantaneamente. Inocêncio era familiarizado com as Escrituras e as utilizou amplamente, seguindo esse estilo em suas cartas e decretos. Mas as palavras divinas, apesar de mal aplicadas, tinham imenso poder sobre a mente ignorante. Um dos grandes objetivos da Inquisição era manter as pessoas em total escuridão quanto à mente divina sobre assuntos espirituais, para que o poder do clero, ou melhor, o poder de Satanás, o príncipe das trevas, pudesse permanecer inquestionável e absoluto. Não somente todo o ensino público das Escrituras foi suprimido pelo Concílio de Toulouse, como também a liberdade de pensamento em segredo era condenada sob as mais severas penalidades. Seria difícil conceber uma impiedade tão ousada. Reter a palavra da vida, fazer o povo perecer e tornar a posse dela um crime capital. Isso é certamente o auge da inimizade diabólica contra Cristo e contra as almas preciosas das pessoas. E esses eram os professos pastores das ovelhas, que juravam liderá-las pelos pastos verdejantes e pelas águas tranquilas. Mas não devemos permanecer no assunto com o intuito de alimentar nossa indignação, embora seja difícil continuar sem expressar tal indignação que se eleva no coração contra esse tipo de iniquidade espiritual. Mas, sabendo que a justa sentença deles está com Deus vivos, podemos reter a nossa. Os estatutos do Concílio de Toulouse. As seguintes observações sobre os estatutos contra a heresia darão ao leitor uma ideia das implacáveis crueldades dos católicos e do Estado oprimido do fraco remanescente em Languedoc. Abre parênteses. Os arcebispos, bispos e abades deveriam nomear em cada paróquia um padre e 3 ou 4 inquisidores leigos, para que vasculhassem todas as casas e edifícios a fim de detectar hereges e denunciá-los ao arcebispo ou bispo e ao senhor da terra, de modo a garantir a apreensão deles. Os senhores deveriam fazer a mesma inquisição em todas as partes dos seus domínios. Qualquer que fosse condenado por abrigar um herege, deveria entregar a terra ao seu senhor e era reduzido à escravidão. Todas as casas em que um herege fosse encontrado era destruída. A fazenda era confiscada e o feitor que não se mostrasse ativo na detecção de herege perderia seu cargo e seria incapaz de mantê-lo no futuro. Os hereges que renegavam sua fé deveriam ser removidos de suas casas e assentados nas cidades católicas para usarem
duas cruzes de uma cor diferente de suas vestimentas, uma à direita e outra à esquerda. Os que renegavam ao medo da morte deveriam ser presos por toda a vida. Todas as pessoas, homens com idade acima de 14 anos e mulheres acima de 12, deveriam prestar um juramento de abjuração da heresia e de afirmação de sua fé católica. Se ausentes e não compreendem e não comparecessem em 15 dias, eram tidos como suspeitos de heresia. Fecha parênteses. Os extratos acima são de um código de perseguição católico e são suficientes para mostrar ao leitor qual era o espírito do papado naqueles dias e qual seria hoje se tivesse o mesmo poder. E essas leis eram consideradas pelo legado como sendo não estritas o bastante, o que fez convocar um concílio em Melun, onde novos estatutos foram promulgados com mais rigor e eficiência. Mas, como os hereges só podiam ser julgados por um bispo ou um eclesiástico, e o trabalho se tornava trabalhoso demais devido ao número de apreensões, o Papa Gregório IX, no ano de 1233, atribuiu essa formidável jurisdição às mãos dos dominicanos. E assim, a Inquisição foi erigida como uma instituição distinta. Tendo tratado bastante sobre a Inquisição quanto à sua origem, pode ser interessante olhar por um momento para a expansão gradual da ideia inquisitorial na Igreja desde o seu início. A história da Inquisição. Antes do reinado de Constantino, ou da união da Igreja com o Estado, as heresias e as ofensas espirituais eram punidas apenas por meio de excomunhões. Mas pouco tempo depois de sua morte, foram acrescentadas as penas de morte, também chamadas de pena capital. Geralmente, considera-se que Teodósio tenha sido o primeiro dos imperadores romanos a declarar a heresia como um crime capital. Mas os inquisidores da época não pertenciam à ordem clerical. Eram leigos nomeados pelos prefeitos romanos. Prisciliano, o herege espanhol, foi condenado à morte por volta do ano 385. Justiniano, em 529, promulgou leis penais contra os hereges. E com o passar dos séculos, os procedimentos contra eles foram marcados por uma severidade crescente. Não foi, no entanto, como acabamos de ver, até o século XIII, que o Tribunal da Inquisição foi estabelecido pela lei canônica. Tornou-se, então, um tribunal criminal, encarregado da detecção, prossecução e punição de heresias, apostasias e outros crimes contra a fé estabelecida. Seja Domingos ou Inocêncio que tenha recebido o crédito pela invenção da Inquisição, evidentemente, ela teve sua origem na Guerra de Albigense. O legado papal descobriu que o massacre aberto de hereges jamais alcançaria
o completo extermínio deles. Essa dificuldade levou à criação de uma nova fraternidade chamada de Ordem da Santa Fé, cujos membros eram obrigados, por juramentos solenes, a empregar tudo o que podiam para a repreensão do livre estudo e investigação das questões de religião, para manter a unidade da fé, para a destruição de todos os hereges e para a extirpação de toda heresia dos lares, dos corações e das almas dos homens. Mas foi reservado a Gregório IX, no Concílio de Toulouse, fixar o estabelecimento da Inquisição na forma de um tribunal e, ao mesmo tempo, dar-lhe leis positivas. Esse terrível tribunal foi gradualmente introduzido nos estados italianos, na França, na Espanha e em outros países, mas nunca foi permitido que fosse introduzido, mesmo que à força, nas Ilhas Britânicas. Na França e na Itália, foram necessários esforços árduos e perseverantes para organizá-lo e estabelecê-lo. A Alemanha resistiu com sucesso a uma inquisição permanente. Na Espanha, no entanto, embora tenha enfrentado alguma oposição a princípio, rapidamente ganhou terreno e, com o tempo, alcançou uma magnitude que, por várias causas, ultrapassou a de qualquer outro país. Gradualmente, a autoridade dos inquisidores foi ampliada e eles foram chamados a pronunciar julgamento não apenas contra palavras e ações, mas também contra os pensamentos e intenções do acusado. Durante o século XIV, está correto, né? Durante o século XIV, seu progresso foi constante à medida que aumentava continuamente seu rigor e energia. Mas não foi até o final do século XV, quando Isabel, esposa de Fernando II de Aragão, subiu ao trono de Castela, e quando os diferentes reinos da Espanha, Castela, Navarra, Aragão e Portugal, se uniram sob esses soberanos, que a Inquisição se espalhou por todo o país e assumiu a forma que manteve até o período de sua dissolução em 1808. Os procedimentos internos da Inquisição. Sob a chefia do papado, repetindo, sobre a chefia do papado, como todos sabemos agora, os atos mais sombrios, as mais irresponsáveis tiranias e crueldades desumanas que já enegreceram os anais da humanidade puderam ser escritas. Mas longos detalhes, por mais dolorosamente interessantes, ficariam fora do escopo deste livro. Tem uma notinha mais em cima, Dal. Aqui está dando só a referência. Vem Enciclopédia Britânica, Inquisition, volume 12, página 283, História da Inquisição, de Laurent. Aí tem só a referência mesmo. Obrigado.
Nenhum tribunal podemos seguramente afirmar. Não, tem que ler antes. Obrigado. Parou no deste livro. Obrigado, Danilo. Portanto, nos contentaremos com algumas breves declarações e extratos. Nenhum tribunal podemos seguramente afirmar tão alheio à justiça, humanidade e a qualquer relacionamento sagrado da vida jamais existiu, nem mesmo nos domínios do paganismo ou islamismo. Quando uma pessoa era levemente suspeita de heresia, os espiões, chamados familiares da Inquisição, eram empregados para vigiá-la com o objetivo de descobrir a menor acusação possível que permitisse entregá-la ao tribunal do Santo Ofício. O homem podia até ser um bom católico, pois Lorente nos garante que 9/10 dos prisioneiros eram fiéis à fé católica, mas que talvez fossem suspeitos de manter opiniões liberais, ou por talvez terem demonstrado em suas conversas que conheciam mais de teologia do que os monges iletrados. Ou porque discordavam deles em algum ponto da doutrina. Qualquer uma dessas coisas seria suficiente para criar suspeitas. Por mais nada era mais temido do que uma nova luz ou verdade. Tal pessoa era então marcada e denunciada pelos familiares. À meia-noite, houve-se uma batida, e o suspeito é ordenado a acompanhar os mensageiros do Santo Ofício. Sua esposa e família sabem o que isso significa. A angústia deles é grande. Eles devem agora se despedir do amado marido e do amado pai. Nenhuma palavra de súplica ou remorso se atreve a respirar. Assim, repentina e inesperadamente, essa instituição assustadora atacava suas vítimas. As esposas deixavam seus maridos, os maridos, as mulheres, os pais, os filhos e os mestres, seus servos, sem uma pergunta ou murmúrio sequer. O terror constituía o grande elemento de seu poder. Ninguém, do monarca ao escravo, sabia quando a batida poderia chegar à sua porta. Um sigilo impenetrável caracterizava todos os procedimentos dessa instituição. Esse sentimento de insegurança e as maquinações da imaginação ajudaram a exagerar a terrível realidade. Nem a classe, nem a idade, nem o sexo ofereciam qualquer defesa contra sua vigilância incessante e sua severidade impiedosa. O prisioneiro, a vítima indefesa, está agora dentro dos portões da Inquisição. E poucos que já entraram de lá saíram absolvidos e quites. Disse que não mais do que 1 em 1000. Certas formalidades eram tomadas com o objetivo de questionar a suposta culpa do acusado, mas todas não passavam de uma grosseira zombaria à justiça. O tribunal se assentava em profundo segredo. Nenhum advogado podia comparecer perante o tribunal. Nenhuma testemunha era
confrontada com o acusado. Ninguém sabia que eram os informantes, qual eram as acusações, a não ser a vaga acusação de heresia. O suspeito herege era convocado pela primeira vez para declarar sob juramento que falaria a verdade, toda a verdade, sobre todas as pessoas vivas ou mortas e sobre ele próprio, sob suspeita de heresia ou valdenisianismo. Se recusasse, seria lançado em uma masmorra, a mais sombria, a mais suja, a mais barulhenta, naqueles tempos sombrios. Nenhuma falsidade era tão falsa, nenhuma artimanha tão astuta, nenhum truque tão baixo do que essa tortura moral deliberada e sistemática que era torcer da pessoa mais confissões contra ela própria e denúncias contra os outros. Era o objetivo deliberado dos inquisidores, esmagar o espírito das pessoas. A comida dada ao prisioneiro era diminuída lenta e gradualmente, até que o corpo e a alma se prostrassem. Ele era então deixado na escuridão, na solidão e no silêncio. Abre parênteses. A próxima parte do procedimento do Santo Ofício nessas prisões secretas era a aplicação de tortura corporal. A vítima e defesa era acusada de ocultar e negar a verdade. Em vão, a pessoa afirmava que havia respondido a todas as perguntas de maneira plena e honesta, na extensão máxima do seu conhecimento. Ela era instada a confessar se alguém alguma vez tinha tido algum pensamento maligno em seu coração contra a igreja, ou contra o Santo Ofício, ou contra qualquer coisa que escolhesse nomear. Não importava a resposta que desse, a pessoa era denunciada como herege obstinado. Após algumas expressões hipócritas quanto ao amor pela alma da pessoa e quanto ao sincero desejo deles de libertá-la do erro, para que a pessoa pudesse obter a salvação, um vasto aparato de instrumentos de tortura lhe era mostrado. A tortura agora deveria ser aplicada para fazer a pessoa confessar seu pecado. Até aqui, irmãos, passamos um pouquinho, são 9h08. Se eu permitir, amanhã estaremos aqui a partir desse ponto.